Você acorda antes do sol. O ar ainda não decidiu se é névoa ou respiração. Há um silêncio tenso, o tipo de silêncio que antecede algo demasiado grande. À sua frente, o mundo parece imóvel, mas você sabe, Roma está se movendo. Mesmo distante, é possível sentir o peso de suas legiões marchando. O tremor da terra sob o passo sincronizado de homens que acreditam na eternidade. Eles cruzaram desertos, rios, impérios, mares e montanhas. Cada obstáculo virou estrada, cada inimigo virou estátua. Roma não conquista, ela incorpora. O mundo diante dela parece matéria-prima esperando ser moldada. E o ferro é seu pincel. A cada década, um novo território é riscado no mapa do Senado. Gália, Egito, Síria, Espanha, tudo dobrado à lógica da ordem. Você ouve as histórias que voltam com os generais vitoriosos, as cidades que se curvaram, as estátuas erguidas para os deuses romanos nas praças estrangeiras, os povos que trocaram sua língua por latim e chamaram isso de progresso. Roma chama isso de pax, paz, mas é uma paz que marcha, uma paz feita de obediência e cálculo. Sob o reinado de Cláudio, uma nova ambição se ergue, o extremo do mundo conhecido, uma ilha cercada por ventos imprevisíveis e mares traiçoeiros. A Britânia. Para Roma, é apenas mais uma etapa, mais um vazio a preencher com estradas e leis. E como sempre, ela vem com ferro nas mãos e promessas na boca. Os navios tocam a costa sob chuva, as legiões descem em formação, o som dos escudos batendo como trovões. O chão é frio, encharcado. Mesmo assim, a disciplina permanece intacta. O primeiro acampamento se ergue com perfeição geométrica. Valas, paliçadas, torres. Roma constrói antes de conquistar. O inimigo ainda não apareceu, mas o território já é dividido, medido, classificado. As tribos do sul da ilha recuam. Algumas resistem, outras negociam. Roma oferece cidadania, cargos, ouro, e o ouro fala. Em poucos anos, anfiteatros se erguem, termas fumegam, e as estradas romanas cortam as colinas como cicatrizes brilhantes. Britânia se rende não apenas à espada, mas ao conforto da organização. Para o Império, tudo parece seguir o script. Então os mapas se expandem de novo. No norte, há terras montanhosas, cobertas por neblina, um nome antigo sussurrado pelos exploradores, Caledônia. Para Roma, é apenas outra província esperando um nome latino. O governador da ilha, Júlio Agrícola, olha para o horizonte e vê o que acredita ser um obstáculo técnico. Nada mais. Uma questão de tempo, logística e insistência. Mas os ventos que sopram daquela direção não trazem o cheiro da submissão. Eles cheiram a turfa, a ferro oxidado e a algo mais antigo, algo que não aceita ser contado. As legiões marcham mesmo assim. 20.000 homens, escudos reluzindo sob a chuva fina. Eles acreditam estar atravessando fronteiras. Na verdade, estão atravessando para fora da lógica que os criou. Logo, o terreno começa a lutar de volta. As estradas se desfazem sob a água. Os rios se multiplicam. As colinas se erguem como muralhas vivas. A floresta não é paisagem, é armadilha. As árvores bloqueiam a luz e o chão suga as botas. A chuva não cessa, os mapas apodrecem e o que deveria ser avanço torna-se resistência invisível. A marcha se alonga. A cada curva, o nevoeiro parece engolir a vanguarda. Homens desaparecem sem som, patrulhas somem sem rastro. Os centuriões tentam impor ordem, mas a floresta não entende ordens. Aqui, a geometria de Roma se dissolve na curva orgânica das raízes e dos rochedos. Nenhum muro pode ser erguido contra o ar. Você percebe a primeira rachadura, não no ferro, mas na certeza. Um sussurro percorre as fileiras. Dizem que os espíritos da terra observam, que as sombras se movem quando ninguém olha. O soldado romano, acostumado a enfrentar homens, começa a enfrentar o invisível, e o invisível não recua. Nas noites, o vento geme entre as tendas.
O fogo mal resiste à umidade. Os mantos nunca secam. O cheiro de couro molhado mistura-se ao de doença. Ferros enferrujam, rações apodrecem. Os corpos enfraquecem, as vozes diminuem. Roma, a máquina que nunca dorme, começa a sentir sono. Um mensageiro chega ao acampamento trazendo um relatório. O inimigo não aparece. Mas talvez seja isso o pior. Porque o que não aparece não pode ser medido, nem contado, nem destruído. O império que calculava tudo agora enfrenta o incalculável. E cada legião que avança entra mais fundo num território que não pertence ao tempo. Os historiadores dirão que o erro foi tático, que faltaram suprimentos, reforços, mapas. Mas a verdade é mais antiga. Roma não sabia lutar contra o que não desejava ser Roma. A cada passo ela enfrenta uma recusa, uma negação silenciosa que não grita, não foge, não se rende, apenas não aceita. E quando o vento finalmente abre um rasgo na névoa, você os vê, não como exércitos, mas como aparições, corpos pintados de azul, olhos como brasas acesas na bruma. Movem-se leves, rápidos, sem som, desaparecem antes que o gládio se levante. São os pictos, os pintados. O nome é romano, o mistério não. Eles não têm cidades, nem muralhas, nem reis. São pedaços de uma vontade dispersa, como o próprio terreno. Roma vê fraqueza nisso, mas é força, porque o que não tem centro não pode ser tomado. E você sente pela primeira vez que talvez o império que conquistou o mundo tenha finalmente encontrado um lugar que não precisa ser conquistado. A chuva aumenta, o chão afunda, os sons se perdem na distância. Um centurião ordena silêncio, mas o silêncio já estava ali. Ele pertence àquela terra. A legião continua, mas o mundo ao redor parece recusar o passo. O ferro brilha, mas o brilho não significa nada. Roma entrou em um território que não a reconhece, e o império, pela primeira vez, começa a desaparecer dentro da própria sombra. Amanhã nasce como se pedisse desculpas. A névoa continua, densa, imóvel, como se tivesse vontade própria. Você escuta o ranger dos escudos, o tilintar dos elmos, o som de ferro raspando contra ferro. A disciplina ainda existe, mas algo mudou. Roma, pela primeira vez, não avança. Ela hesita. O terreno parece zombar da geometria romana. O que ontem era uma trilha, hoje é um pântano. O que ontem era solo firme, hoje engole cavalos. A floresta move-se com o vento, mas os homens juram que ela respira. Cada árvore é uma sentinela, cada colina uma emboscada esperando o momento exato. E o inimigo continua invisível. As patrulhas saem e não voltam. Às vezes retornam os cavalos, sem cavaleiros, com os arreios ensanguentados. O médico do acampamento anota que a disenteria se espalha, que os pulmões apodrecem, que os homens suam febre durante a noite. O ferro ainda está nas mãos, mas o corpo já é terreno tomado. O governador agrícola tenta manter o controle. Ordena novas fortificações, acampamentos mais altos, estradas que liguem os fortes. Mas o barro engole os planos. Cada pedra erguida é derrubada pela chuva. Cada tenda montada apodrece em semanas. Roma constrói para durar séculos. E aqui o tempo dura dias. Você observa os engenheiros traçando linhas com réguas e cordas e percebe o absurdo. A razão humana tentando domar uma terra que não reconhece réguas. A Caledônia não se opõe à força, ela a dissolve. As lanças enferrujam, as catapultas não disparam, os mapas apagam-se com o orvalho. Então, quando o cansaço já parece uma nova lei, a floresta ataca. Não há aviso, nenhum som, apenas o estalo seco de uma flecha partindo o ar. Depois, o rugido, um grito coletivo vindo de todos os lados e de lugar nenhum. Você ergue o escudo, sente o impacto de algo pesado e o mundo gira. O chão te acolhe com lama e sangue. Eles aparecem, não em formação, mas em enxames.
rápidos, leves, sem armaduras. A pele pintada em linhas azuis que brilham sob a chuva. O gládio romano tenta responder, mas corta o vento. O inimigo já desapareceu, e quando retorna, é por trás. Cada golpe é seguido de silêncio, como se o próprio som fosse capturado. Os legionários tentam reorganizar-se, mas a formação, orgulho de Roma, é inútil. O escudo não serve contra o que não se vê. O pilum lançado atinge o vazio. O combate não é batalha, é desorientação. Você percebe que o verdadeiro campo de guerra é psicológico. Roma luta contra o medo de não entender. O acampamento vira santuário e prisão. Ninguém dorme sem a mão no cabo da espada. Ninguém fala do que viu, porque ninguém tem certeza do que viu. Há rumores de figuras movendo-se entre as árvores, de olhos acesos à noite, de vozes em uma língua que não pertence à garganta humana. O inimigo não quer vencer, quer dissolver a vontade de lutar. Agrícola insiste. Constrói o forte de Tutil, ergue torres e valas duplas. As ordens são claras: manter posição, resistir, civilizar o norte. Mas o norte não aceita civilização. O forte é erguido sob neblina constante, os homens doentes, os pregos enferrujando antes de usados. Quando chega a notícia de novas emboscadas, o governador entende o impensável. O império pode ser vencido sem batalha. Você assiste à evacuação. Milhares de pregos, lanças, ferramentas, tudo enterrado, escondido, destruído antes da retirada para que os pictos não aproveitem nada. Roma abandona não só o território, mas o próprio conceito de domínio. E ainda assim, a terra permanece intacta, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Os relatórios chegam a Roma. Palavras escritas com disciplina, mas o medo escapa pelas entrelinhas. As estradas não resistem. Os inimigos não se apresentam. Os céus nunca clareiam. A mensagem, mesmo sem dizê-lo, é clara. A natureza não reconhece César. O Senado discute custos, estradas, fortificações, perdas. O Império calcula a vitória como quem soma colheitas. Mas os números não traduzem o que você viu. A floresta respirando, a névoa se fechando, os olhos pintados que brilham e somem. Roma não entende o invisível porque não acredita nele, e o invisível por isso mesmo vence. À noite, os soldados falam em fantasmas, em deuses antigos. Alguns rezam para Marte, outros para qualquer coisa que escute. Um deles diz que ouviu um cântico vindo da mata. Uma melodia que parecia humana, mas não era. Você não responde, porque também ouviu. E parte de você compreendeu que talvez aquele som não seja ameaça, mas aviso. Os pictos não lutam por glória, lutam por permanência. Eles não querem Roma, não querem cidadania, nem estradas, nem títulos. Querem apenas continuar existindo na forma em que já existem. E isso é mais perigoso que qualquer espada, porque o Império pode vencer um exército, mas não uma ideia que recusa ser assimilada. Quando o sol surge tímido após semanas de chuva, a terra ainda fede a ferrugem. A legião prepara uma nova marcha. Os comandantes falam em honra, em retomada, em revanche. Mas no olhar dos homens há o que Roma teme mais do que a derrota: o reconhecimento de que o inimigo tem razão. Você caminha entre os corpos, alguns romanos, outros inimigos, todos iguais na lama. As tatuagens azuis ainda visíveis, mesmo cobertas de sangue. Elas parecem sorrir, como se dissessem algo que você finalmente entende: que a ordem humana é frágil diante do que não pode ser conquistado. Naquela manhã, o vento sopra do norte com um som estranho, como se fosse feito de vozes. As bandeiras romanas tremulam, não em triunfo, mas em dúvida. O império continua ali, mas algo dentro dele já começou a ceder. Porque pela primeira vez em séculos, Roma encontrou um território que não se curva, não negocia, não teme, e que por isso mesmo não pode ser vencido. O sol nasce, mas não aquece. O vento corta de leste carregando o cheiro úmido de madeira e óleo queimado.
A legião desperta como uma engrenagem cansada. O som das trompas já não inspira. É rotina, não glória. Você se ergue com o corpo rígido, o elmo pesado, o olhar fixo na névoa. Roma continua, porque Roma não sabe parar. As ordens chegam de longe. O novo comando é simples e final: construir, não avançar, não conquistar, construir. Você não entende de imediato, mas logo os engenheiros chegam medindo o horizonte com cordas, fincando estacas, marcando distâncias. E percebe que a guerra terminou, embora ninguém tenha dito. Roma decidiu desenhar o fim com pedra. O muro começa a nascer. Cada bloco de granito erguido é uma confissão. Os legionários trabalham em silêncio, apenas o som seco dos martelos e o rangido dos rolos de madeira quebrando o ar. Você observa e entende. Roma, o império que transformou o mundo em estrada, agora ergue uma parede. E toda parede é um limite admitido. Os dias passam em cinza. Chuva e névoa confundem-se num único véu. O muro cresce sinuoso, como cicatriz na pele da terra. De um lado, o império. Do outro, o que não pode ser medido. O vento do norte sopra constante e há algo nele que parece rir. Não de zombaria, mas de compreensão. Como se dissesse: vocês finalmente entenderam. Os relatórios oficiais falam em fortificação defensiva, em controle de fronteira, em barreira contra os bárbaros. Mas nas fileiras, ninguém acredita. Todos sabem o que o muro realmente significa. Não é defesa, é rendição elegante. Uma linha traçada entre o possível e o impossível. O imperador Adriano, dizem, chamou-o de limes, limite. E o limite agora tem 117 quilômetros de extensão. À noite, você patrulha sobre as pedras ainda úmidas. Lá embaixo, o vale se perde na escuridão. Às vezes, uma fogueira distante brilha entre as colinas. Os pictos ainda estão lá, observando. Mas já não atacam. Eles não precisam. Roma atacou a si mesma. A vitória deles é o cansaço do império. Os meses viram anos. O muro se completa com torres, portões e guaritas. Os soldados passam o tempo contando o vento, esperando o que nunca vem. E nesse vazio nasce um novo tipo de medo. Não do inimigo, mas do esquecimento. Porque o que não se conquista, não se menciona. E o que não se menciona começa a desaparecer. De tempos em tempos chegam ordens de reparo. Pedras soltas, portões corroídos. Roma insiste em manter o muro vivo, como se temesse que o abandono confirmasse a derrota. Mas até o mármore cansa, e o musgo começa a crescer onde antes havia glória. Quando Antonino Pio assume, ele tenta o impensável: avançar novamente, um novo muro, mais ao norte, de turfa e pedra. O esforço é breve e inútil. Menos de 20 anos depois, as legiões recuam outra vez. O novo muro desaba com o tempo, como uma lembrança apagada. E Roma volta para trás da linha antiga, aceitando o destino com a dignidade de um animal ferido. Você começa a entender. O império não foi vencido pela força, mas pela lógica que o criou. Porque o cálculo que constrói também limita. Roma acreditava poder dominar o mundo, mas o mundo não é um número. A Caledônia mostrou isso sem discursos, sem tratados, sem vitórias. Mostrou com silêncio, com vento, com lama e persistência. A velhice chega antes do retorno. Seus ossos doem com o frio e a memória mistura ordens e visões. Você lembra das florestas úmidas, dos rostos azuis, dos olhos invisíveis na névoa. E percebe que o império, com toda a sua luz, jamais entendeu o que lutava ali. Talvez porque não era contra homens, mas contra um tipo de liberdade que não precisa de conquista para existir. Os rumores chegam do sul. Revoltas, crises, invasões. Roma começa a sangrar nas próprias fronteiras. Os deuses antigos silenciam. As estradas se racham. As colunas das termas, antes símbolo de eternidade, agora abrigam ecos vazios. Você entende com um tipo de paz amarga que o muro foi o prelúdio, não do fim de Caledônia, mas do início da queda de Roma.
Certa noite, sozinho na muralha, você sente o vento tocar o rosto como uma mão antiga. Lá embaixo, a névoa cobre tudo, colinas, rios, lembranças, e há algo de sagrado nesse silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio do reconhecimento. Você pensa, talvez Roma tenha parado aqui, não porque não pôde continuar, mas porque o mundo precisou que ela parasse. As tochas ardem baixo, o fogo balança dentro do frio como se hesitasse em existir. Você encosta a mão nas pedras, elas vibram levemente, como se ainda guardassem o eco das legiões, o som de martelos, o esforço humano tentando conter o infinito. E pela primeira vez, você sente que o Império não foi destruído, ele foi educado pelo limite. Quando o toque do cornu chama o nascer do dia, algo em você não responde. Não por rebeldia, mas por compreensão. Você olha para o norte, para as terras que nenhum mapa descreve com precisão, e entende que lá mora o verdadeiro império, o daquilo que resiste ao nome, à forma, à conquista. Anos depois, o muro ainda se ergue, meio esquecido, meio intacto. A grama cobre parte dele, mas as pedras permanecem. E quem passa por ali sente, sem saber porquê, um peso no ar. É o peso da lição. Roma acreditou dominar o mundo com razão, mas o mundo não obedece à razão, obedece ao mistério. E assim, quando os séculos passarem e os nomes forem apagados, o vento continuará soprando entre as ruínas, e cada sopro dirá o mesmo, que há terras que não se conquistam, ideias que não se domesticam e silêncios que vencem impérios. Você, último soldado diante da fronteira, fecha os olhos e escuta. Não há mais legiões, nem ordens, nem bandeiras. Só o som distante da respiração do mundo. O muro diante de você não separa nada, apenas lembra. E enquanto o vento percorre as colinas de Caledônia, você entende, enfim, o que Roma nunca entendeu. Que o verdadeiro poder não é o de expandir, mas o de aceitar o ponto onde a expansão termina. E nesse instante, o silêncio se torna eterno.